Olá e bem-vindos. Hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Vamos entrar na mente de um gestor institucional, perceber o processo de pensamento, passo a passo. O objetivo? Desconstruir como é que se pega em dados económicos globais, daqueles que abalam o mercado, e se transforma tudo isso num plano de ação concreto e executável. Esta é, no fundo, a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Não se trata de magia nem de adivinhação. É um método, um processo, quase como uma receita de cozinha que vai desde a visão mais ampla da economia global até ao clique final de compra ou venda. E é exatamente esse processo que vamos desvendar aqui. Muito bem, vamos a isto. A nossa abordagem segue uma estrutura muito lógica, de cima para baixo, em 5 partes. Primeiro, os alicerces de tudo, as regras do risco. A seguir, olhamos para a paisagem geral, o chamado Big Picture. Com base nisso, definimos uma estratégia central, que depois se desdobra num plano de execução super detalhado. E para o fim, a cereja no topo do bolo. Uma dica de quem conhece os meandros do mercado. Vamos ver como cada passo nos leva ao seguinte. Ok, antes de se olhar para um único gráfico, antes de qualquer análise de mercado, um profissional define os seus limites. É crucial perceber isto. A gestão de risco não é apenas parte da estratégia, é a fundação sobre a qual tudo o resto é construído. Sem isto, todo o resto pode ruir. E para que não restem dúvidas, vamos a números concretos. Vamos imaginar uma conta com US$ 130 mil. Cada operação tem um limite máximo de perda de US$ 975. Ponto. No dia inteiro, o limite total de perda é de US$ 2.600. Isto não são sugestões, são leis. É esta armadura que garante que aconteça o que acontecer, há sempre capital para negociar no dia seguinte. Com as nossas defesas bem assentes, agora sim, viramos a nossa atenção para o exterior. A pergunta muda. Passa a ser: qual é a narrativa principal? O que é que o mercado nos está a contar hoje? Vamos criar um cenário. Imaginem que hoje é dia 13 de março de 2026. A história do dia é bastante clara. O dólar está forte, o petróleo está caríssimo e há tensões geopolíticas a fervilhar. Isto cria um cocktail de aversão ao risco. E em termos assim, o capital procura segurança, procura um porto de abrigo. E neste cenário, esse porto é o dólar americano. Este é o vento principal que vai ditar o rumo. E esta tabela mostra na perfeição como é que aquela narrativa macro se traduz diretamente nas moedas. É como um efeito dominó. O dólar, claro, está no topo da cadeia alimentar. O euro e a libra, mais frágeis, sofrem com a força do dólar e com os seus próprios problemas. E depois temos o iene japonês, que está especialmente vulnerável por causa de políticas monetárias completamente opostas. O resultado? Uma hierarquia muito clara de quais moedas estão fortes e quais estão fracas. Agora chegamos a um ponto de viragem. Toda aquela análise macro, todos aqueles dados, têm de ser simplificados, têm de ser destilados numa única e clara linha de ação. A pergunta é, com base em tudo o que vimos, qual é a jogada mais lógica? E aqui está. Simples, direto ao ponto e, mais importante, totalmente fundamentado na análise que fizemos antes. A estratégia não aparece do nada, não é um palpite. É a conclusão inevitável de todo o processo de análise. A direção está traçada. Certo. Saber o que fazer é fundamental, mas é só metade da história. Agora vem a parte tática. Como é que vamos executar essa estratégia? Passamos da teoria à prática. Comprar dólar é a ideia geral, mas como? Quando e onde? É aqui que entra o plano de execução, com pontos de entrada, stop loss e alvos bem definidos. Esta seria a operação de maior convicção para o dia. Porquê? Porque é a expressão mais pura da nossa estratégia. Estamos a comprar a moeda mais forte, o dólar, contra a mais fraca, o iene. A tática é simples, esperar que o preço quebre um nível importante, mostrando força, e entrar a favor desse movimento. Como podem ver, todos os parâmetros estão já definidos, zero improviso. E a gestão da operação é tão ou mais importante que a entrada. Não basta abrir a posição. Reparem como o plano já prevê retirar o risco da mesa assim que a operação atinge o primeiro objetivo. Move-se o stop para o ponto de entrada e a partir daí o pior que pode acontecer é a operação fechar a zeros. Isto é gestão de capital ativa. A segunda ideia é outra forma de jogar o mesmo tema da força do dólar. Mas aqui, em vez de comprarmos o dólar diretamente, vendemos uma moeda fraca, o euro. A tática é um pouco diferente. Esperamos por um pequeno movimento de subida temporário, um pullback, para vender a um preço melhor, alinhando-nos com a tendência principal de queda.
Agora, uma ideia um pouco mais subtil. Apesar da força generalizada do dólar, lembram-se do petróleo caro? Isso pode dar alguma força temporária ao dólar canadiano. Portanto, este plano considera uma possível inversão de curto prazo, vendendo o par numa zona técnica de resistência. Isto mostra que um bom plano também tem espaço para táticas mais refinadas. E agora há algo que muitos ignoram. Tão importante como saber quando negociar é saber quando não negociar. Estas são as zonas vermelhas do dia. À volta da divulgação de dados importantes, a volatilidade é pura e simplesmente imprevisível. Um profissional não aposta no caos, prefere ficar de fora e esperar que a poeira acende. Muito bem, já temos as regras, a análise e um plano de execução. Mas falta uma peça. A peça que não vem nos livros de análise técnica vem da experiência, de observar o comportamento dos grandes tubarões do mercado em dias como este. Esta frase é ouro. O que quer isto dizer? Quer dizer que os grandes jogadores podem deliberadamente empurrar o preço numa direção antes da notícia, o movimento falso, só para apanhar os stops dos traders menos experientes. E assim que limpam essas posições do caminho, aí sim iniciou o movimento real na direção oposta. Basicamente, eles criam ruído para depois lucrarem com o sinal. E isto traduz a ideia anterior num conselho prático e acionável. Em vez de se tentar a sorte na volatilidade imediata da notícia, a abordagem mais inteligente é esperar. A oportunidade mais limpa, mais segura, muitas vezes aparece depois do ruído inicial, quando a verdadeira intenção do mercado se torna clara. E terminamos com esta provocação. Ter um plano detalhado como este é sem dúvida a receita para o sucesso. Mas todos sabemos que ter a receita não garante um prato perfeito. Então, qual será o ingrediente secreto? Talvez seja a disciplina férrea para seguir o plano, mesmo quando dá medo, ou a paciência para não fazer nada quando o plano assim o exige. Fica à reflexão.